do capítulo 13, 5:13. Fala comigo, Senhor. Diga comigo, fala comigo, Senhor. Eu sei que muitas vezes sua vida foi uma correria hoje, e talvez você não teve nem tempo de preparar para estar na casa de Deus, mas Deus está aqui. Diga comigo, Deus derrama essa palavra na minha vida. Eu quero sair daqui nesta noite molhado pela tua palavra. Amém? Deus é maravilhoso em todo o tempo em nossas vidas. Leiamos a palavra. Então Daniel foi introduzido à presença do rei e falou ao rei dizendo: Ah, Daniel, és tu aquele? Repita comigo. És tu aquele? Daniel, um dos filhos dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá. Verso 14. Tenho ouvido dizer ao teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, que em ti se acha a luz e o entendimento e a excelente sabedoria. Amém? Podemos sentar. Deus abençoe. O tema desta mensagem que nós iremos ministrar no nosso coração: és tu mesmo, Daniel? Repita comigo: és tu mesmo, Daniel? O rei faz uma parada e diz e pergunta: és tu mesmo, Daniel? Porque eu quero liberar uma palavra para a sua vida. Você vai chegar a surpreender muitas pessoas na sua vida. Sabe por quê? Eles vão querer perguntar: és tu mesmo? Eles não achavam que você chegaria ou faria ou estaria onde está, ou conseguiria ou que conseguiria. Mas alguém vai dizer: és tu mesmo? Você é aquela órfã? Você é aquela viúva? Você é aquela pessoa que estava desamparada? Não. Mas o Senhor vai mudar o seu coração. Olhando para essa palavra de Daniel e falar sobre Daniel, porque o próprio livro de Daniel foi escrito por Daniel e o seu nome traz um peso, que é o livro do próprio Daniel. Então, falar de Daniel é falar de excelência, porque em Daniel a gente não encontra falha, em Daniel a gente não encontra vacilo. Daniel é um homem que teve na sua vida Deus como foco em todos os aspectos. Daniel não almejou posições, mas ele almejou estar na posição que Deus queria. E quando eu e você acordamos para viver na posição que Deus requer de nós, tudo que nós nunca imaginamos vamos ter em nossas vidas. Por quê? Porque quando nós alinhamos a nossa vida ao foco de Deus, porque a dificuldade de muitas pessoas hoje é alinhar o seu foco com o foco de Deus. Por quê, pastor? Mateus vai dizer: não andeis ansiosos por coisas. E o povo hoje está andando de que jeito? Ansioso, desalinhados, desfocado, angustiado, deprimido. Por quê, pastor? Porque perdeu o foco. E aí Deus fala: para aí, gente. Se vocês alinharem o foco de vocês, vocês vão ver o que eu vou fazer na vida de vocês. O que, pastor? Buscar em primeiro reino. O foco é colocar Deus em primeiro lugar.
Eu estou liberando uma palavra de Deus na tua vida. Se você alinhar a sua vida no foco de Deus, Deus vai acrescentar algo na sua vida que jamais você imaginaria alcançar e ter na sua vida. Você recebe essa palavra, levanta a tua mão e profetiza em nome de Deus. Então alinhe o seu foco hoje na presença de Deus. Alinha. Por que, pastor? Porque se você perceber todo o livro de Daniel, você não vai ver Daniel orando a Deus pedindo nada. Mas a oração de Daniel é estar na presença de Deus. Eu aprendi esse segredo hoje. Porque quando nós não estamos simplesmente diante de Deus por alguma coisa, mas não, por Ele. Nós estamos diante de Deus por Ele, e não por causa de alguma coisa. E muitos estão diante de Deus por causa de uma coisa. E essa coisa passa a ser mais importante do que o Deus, que é capaz de mudar as coisas. Então nós não podemos reduzir Deus a um Deus pagão. E nós não podemos, como cristãos, sermos também como pagãos. Por quê? Porque os pagãos também vivem ansiedade, não vivem inquietação. Mas nós temos um Pai que cuida de nós, um Deus que cuida de nós, que zela de nós, há um Deus que ouve o nosso gemido, há um Deus que conhece a lágrima que desce dos nossos olhos, há um Deus que sabe porque nós estamos em silêncio. Muitos não sabem, mas Deus sabe. E olhando para Daniel, nós aprendemos que Daniel tinha uma vida constante na presença de Deus. E é isso que falta na vida de muitas pessoas. Você olha para a pessoa e diz: nossa, mas amanhã você olha e diz: cadê? Você olha para a pessoa hoje: não, eu estou disposto a fazer. Você olha amanhã, a pessoa diz: eu não quero nada com nada mais. Daniel era um homem constante. E a Bíblia vai dizer para nós que o homem inconstante, ele não floresce em lugar nenhum. Uma pessoa inconstante na sua vida, ele não chega a lugar nenhum. E o que nós precisamos é ser constante. Constante aonde, pastor? Em Deus. Não deixar que a circunstância ou as mudanças à nossa volta mudem mais. Porque tudo à minha volta sofre alterações. Mas eu não posso viver uma vida de altos e baixos. A vida acontece isso, altos e baixos. Mas eu não posso viver de alto e baixo. Por quê? Porque eu tenho uma fé em Deus. Porque os que confiam no Senhor são como os montes que não se abalam, mas permanecem para sempre. Não deixa nada abalar a sua fé, não deixa nada abalar a sua vida espiritual, não deixa nada abalar a sua comunhão com Deus, não deixa nenhuma luta, nenhuma trava que venha destabilizar você da sua presença com Deus. Nada. Esse irmão que está do teu lado, amanhã pode ser o pior inimigo seu. Essa mulher que você está casada com ela, amanhã pode ser o pior inimigo da sua vida. Esse homem que você está casado com ele pode ser amanhã o pior inimigo da sua vida. Já viu pessoas dizer: ô inferno? Mas a questão é que aquele que está na presença de Deus, nada muda a sua postura. Então a questão é que a minha vida espiritual não está baseada na minha circunstância, está baseada na minha intimidade com Deus. E quando você tem uma vida íntima com Deus, eu vou trabalhar, está tudo avesso, mas eu vou confiante, alegre no Senhor.
Eu vou continuar fazendo tudo como eu fazia. Por quê? Porque eu tenho uma vida na presença de Deus. E a vida na presença de Deus não significa que muitas circunstâncias não vão chegar mal na minha vida. Sim, chega. Mas Deus quer ver na minha vida e na sua vida a nossa fidelidade. Não é que Deus não te conhece, é para mostrar para você até onde o nível que você já melhorou. Porque se não fosse embaixo da nossa vida, nós não descobrimos o nível que nós estamos. Lembra de Pedro? Senhor, eu estou pronto. E ele estava pronto? Não. E Jesus chega e diz: Pedro, você não está pronto. Antes que o galo cante 3 vezes, tu me nega. Não, mas eu estou pronto. Todo mundo pode negar, mas eu estou pronto. Então Deus permitiu a tentação vir. E Pedro negou Jesus, sim ou não? Sim. E ele chorou, reconheceu. Por quê? Porque o nível que o Senhor permitiu que ele conhecesse não era para humilhar ele, era para entender que quanto ele mais precisava de Jesus. O quanto que nós precisamos melhorar cada dia mais na presença de Deus. Esse dia para trás eu passando no trevo aqui, da entrada da cidade, Bela Vista, ali do cemitério. E tá, eu estou sem cinto de segurança. Quando eu virei, a polícia estava embaixo. E aí, e não deu para colocar, eu fiquei. Não tinha postura. Policial, deu uma olhada, deu uma risada. Pode arrumar o cinto. Eu fiquei na vergonha. Aí eu ri. Eu falei, na próxima fica do jeito que está. É muito mais bonito do que tentar arrumar uma coisa que não tem jeito mais. E é isso que nós queremos fazer. Deus permite circunstâncias, talvez, em nossas vidas, para ver o tanto que ainda nós gostamos da mentira. Ainda gostamos do engano. Ainda gostamos do jeitinho brasileiro. Fazemos do jeitinho brasileiro. E Deus está falando: eu não tenho jeitinho brasileiro, eu sou Deus. Eu sou o Senhor da sua vida. Então Daniel diz a Bíblia que os inimigos dele. Agora presta atenção: quem ora, irmão, quem vive uma vida de oração igual Daniel, as pessoas procuraram erro em Daniel e não há. Mas eles tentaram achar o defeito de Daniel aonde? Nas coisas de Deus. Irmão, tem gente que não acha o defeito do seu em lugar nenhum, mas eu falei uma palavra aqui, ele falou: não, aquilo não é certo, eu não concordo. Pastor isso. Basta isso. O inimigo, irmão, é tão sagaz se você não vigiar. Porque as pessoas em sua volta estão sempre, muitas vezes, armando um laço contra a sua vida. E quem arma laço contra a sua vida não é quem está longe, é quem está. Dá uma olhadinha de lado, fica, vigia, irmão. A cova que você está preparando para mim não é para mim, é para tu. A cova que você está preparando para mim não é para tu, é para você. A forca que você está preparando para mim não é para mim, quem vai enforcar é você. Cuidado, vigia, pare com isso. Pare com isso. Tem equilíbrio espiritual. E a Bíblia vai dizer que Daniel soube que a lei estava escrita, ele não se estabiliza. E Daniel era amigo de quem? Do rei. Ele poderia buscar o quê? Auxílio do rei. O rei vinha aqui. Porque esse decreto ali não dá. Não, Daniel não busca auxílio do rei, ele busca o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós estamos muito no nível humano.
Nós precisamos buscar o acesso de Deus novamente em nossas vidas. É porque eu sou amigo do fulano, eu sou amigo do prefeito, eu sou amigo do deputado, eu sou amigo do ciclano, eu sou amigo do fulano. E muitas vezes nosso altar de oração não temos mais uma vida na presença de Deus. É o homem que tem resposta, é o homem que tem a brecha. Deus, irmão, Daniel foi para casa orar na presença de Deus. Deus ainda resolve situações, Deus ainda fecha a boca dos irmãos. Se eu acreditar nisso, levanta a tua mão. Eu quero profetizar na tua vida. Deus ainda vai fechar a boca dos irmãos que estão se levantando contra a sua vida. Deus ainda está vivo. Deus ainda reina. Sabe por que Daniel foi orar? Porque Daniel não tinha medo do homem, não tinha temor do homem. Daniel tinha temor de Deus. O irmão, volta a temer a Deus. Temer a Deus não é ter medo de Deus, é reverenciar a Deus, é honrar a Deus. Eu não martigo chegando na igreja, não é por nada, porque eu quero respeitar a presença de Deus. Eu não quero ficar andando dentro da igreja, não é por nada, não. Eu quero respeitar a presença de Deus, porque Deus está na casa. Oh, aleluia, sabe o que é isso, irmão? É temor de Deus. Nós precisamos voltar a esse princípio. Temer ao Senhor. Daniel, quando ele ora, ele não tem preocupação em dar resposta para os inimigos. Você não vai ver Daniel orando: Senhor, castiga meus inimigos. Não, Daniel vai na presença do Senhor porque ele tem costume. Diga comigo, costume. Oração para ele não é para vingança. Porque tem gente que só vai orar quando a porta se fecha. Gente só vai orar porque o inimigo levantou, é porque o lar está uma bagunça. Eu agora vou para oração: Deus, muda esse homem, muda a situação, muda ali, muda meu trabalho, muda aqui. Não. Isso não movia Daniel. O que movia Daniel chama presença de Deus. Diga comigo, que se movia Daniel chama presença de Deus. Eu quero estar na presença dele, aleluia. Eu quero parar tudo, 3 horas, 3 vezes por dia Daniel orava a Deus. Pastor, mas eu não dou conta, porque eu levanto cedo, eu levanto da hora. Ei, meu querido, você não chega ao pé desse homem. Em termos de compromisso, de responsabilidade, você não chega um terço desse homem. Esse homem ia tomar conta de mais de 120 províncias. E ele parava 3 vezes no dia e orava. Agora aqui está a resposta. Você sabe por que Daniel foi tudo o que ele foi? E ele alcançou tudo o que ele alcançou? Porque a oração colocou uma ordem espiritual na vida dele. A oração organizou o mundo da vida dele. Porque enquanto você não for para a oração, enquanto você não for levantar no altar de oração, você vai se perguntar: por que a minha vida é bagunça? Por que outros vão e eu fico? Por que outros crescem e eu estou aqui? Porque você não ora. A hora que você começar a orar a sua vida, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. E foi isso que mudou a história de Daniel. Deus foi honrando Daniel cada degrau da sua vida. Por quê, pastor? Porque Daniel almejava a presença de Deus. E quanto mais Daniel almejava a presença de Deus, Daniel não pedia mais. Deus ia fazendo, Deus ia honrando Daniel, Deus ia acrescentando algo na vida de Daniel, que ele mesmo não imaginava onde ele chegou e como chegou. Sabe por quê? Porque Deus move na vida daquele que está na sua presença. Oh Deus de maravilha. E quando você não colocar a sua vida no altar, o seu mundo vai estar desordem.
pastor, eu não sei porque ali em casa, pastor, eu não sei, pastor, eu não sei porque ali. Não, para. Vai para o teu quarto e ora. Oh, aleluias. E o texto é bem pególico e dizer que quando você entra no teu quarto, Deus te vê no secreto. Significa que Ele está lá com você. Aleluia. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Aleluia. Oh Deus maravilhoso. Aleluia. Oh meu querido, eu quero que você hoje faça aliança com Deus essa semana. Quem não puder, levanta a mão. Só que nessa semana vai levar uma vida de oração, colocar hábito de oração na sua casa, na sua vida, no seu trabalho. Você vai ver muita coisa mudar na sua vida. Você vai falar muita coisa não. Sabe por quê? Porque Deus vai mudar por você. Deus vai fazer por você menos que você imagina. Deus vai fazer muito mais além do que você pede e pensa. Ele fará na sua vida. Ele está chamando a voltar da oração nesta noite. A oração da comunhão. Porque nós estamos tendo uma geração que estamos fazendo muita coisa e não fazendo nada. Nós queremos que a nossa vida muda ouvindo xerica. Nós estamos querendo que a nossa vida ouvindo música mundana. Enquanto nós poderíamos estar onde? Na presença de Deus. Esse eu estou aqui, eu te amo, eu te adoro, eu preciso, eu te amo, eu te adoro. Nós estamos perdendo muito tempo com a tela chamada celular. E nós poderíamos estar, Senhor, eu estou aqui na tua presença de joelho. Eu quero te sentir a tua graça. Senhor, eu quero sentir o mover do Senhor sobre a minha vida, onde eu estou. Aleluia. Sabe por quê, irmão? Não é o lugar que você está, é a postura que você precisa ter. Você vai sentir a presença de Deus aonde você estiver. Sua postura, seu caminho com Deus. Você pode estar dentro da igreja e Deus está falando, derramando presença de cá e de cá. E você pode sair daqui murmurando porque você não se mudou a sua posição na casa de Deus. Você se não postou diante do altar de Deus. Então é o lugar, é a posição que você se assume. Ele está se movendo na presença de Deus. Volta lá para o pastor para mim. Deixa eu tirar algumas lições daquele texto. Daniel chegou em Babilônia. Não para Babilônia chegar nele. Ele chegou na Babilônia chegando. Diga comigo, chegou na Babilônia chegando. A Babilônia não pregou nada em Daniel, mas Daniel pregou muita coisa em Babilônia. Gente que ama a presença de Deus, irmão, ele deixa a marca onde ele passa. Oh, aleluias! E é isso que Deus quer fazer com você nesta noite. Está trazendo para você, meu filho, busca a minha presença, esteja na minha presença, porque eu vou mover esse lugar, vou deixar marca de poder, de autoridade, de bênção, de livramento na sua vida, onde você está. Pessoas vão olhar para você e dizer, lembra aquela palavra que você profetizou? Eu cansei o milagre de Deus. Sabe por quê? Você vai ser testemunha de Deus aonde você está. Você precisa de comer consagração e santidade. É totalmente diferente. Daniel chega em Babilônia. O menino como escravo. Mas diga comigo, mas ele não vive como escravo. Ele não aceita essa palavra como escravo, porque ele serve o Deus do céu, Senhor dos senhores. Aquela menina de Naamã foi levada como escrava, mas não viveu como escrava, ela viveu como uma princesa. Tem muita gente, príncipe vivendo como escravo, tem muito escravo vivendo como príncipe de Deus. Sabe por quê, irmão? Porque não é geograficamente, é em mentalidade. Por isso que Paulo vai dizer para mim e para você: não vos conformeis com esse
e aí você conforma. Vou repetir mais uma vez. Conformar é quando você não aguenta a pressão de fora e se acomoda. Não conformar é não aceitar dentro de você a pressão que vem de fora. Eu não aceito isso entrar aqui dentro de mim. Consagrar é você se consagrar por um propósito. Esta semana nós vamos colocar nossa vida em um propósito de oração, de buscar mais a presença de Deus em nossa casa, em nossas vidas, em nosso ministério, em nossa igreja, em nossa família. Eu vou colocar o propósito de buscar mais a presença de Deus. Isso chama consagração. Essa semana, eu vou ficar 3 horas sem pegar no telefone. Eu vou me consagrar. Eu vou ficar 3 horas sem tocar no telefone. Já tem gente dando tremenda já tem gente com ansiedade. Já tem gente dizendo, pastor está doido, o pastor está louco com isso. Não, isso não é coisa de Deus. Deus está te chamando para a presença dele. Fica 3 horas sem o telefone, mas fica 3 horas cantando e lendo a palavra de Deus. Você vai chegar naquela porta ali, falando em línguas estranhas, transbordando pelo poder da glória de Deus. Sabe por quê? Porque o céu está conectado com você. Oh, aleluia! Deus, o céu quer estar conectado com o seu povo, com a sua igreja. Nós precisamos nos despertar, nos acordarmos em santidade, pastor. É separar de tudo aquilo que me contamina. E Daniel propôs no coração dizer: eu propus no meu coração consagrar e não contaminar com essa comida. Por quê? Não é uma comida oferecida aos ídolos. Antes que o rei comesse, essa comida era oferecida a ídolos. Porque hoje tem até, né, irmão? Tem até o que aquele negócio que fala? Todo ano acontece nas escolas, como é que é? Quadrilha. As igrejas estão fazendo quadrilha na igreja, irmão. Amém. Irmão, o povo está perdendo tanta autoridade espiritual da palavra de Deus. Tem muitas igrejas que não tem mais a mensagem, não tem uma palavra de Deus e está caçando tanto movimento para atrair gente. Meu querido, é preciso acordar. E ele disse: não vou me contaminar. Em outra palavra, eu não vou me manchar. O que tem na sua vida que está contaminando a sua vida? O que tem na sua vida que você está se manchando? E ele disse: eu não vou me contaminar. A igreja está fria, né? Não, infeliz. Igreja sempre vai ser igreja. Deus sempre vai estar na igreja. É você que não eliminou muita coisa na sua vida, e a sua vida espiritual está atingida, atacada, corrompida espiritualmente, porque você está contaminando com muitas coisas. Não, pastor, é só uma musguinha, é só umas décadas de 70. Não. É só um vinhozinho, pastor, é só um vinhozinho. Vai dormir, não tem nada a ver, isso é normal. Mas quem faz crente está mal. Pode ir. Mantenha a sua vida cristã com
Lembrei quando eu vivia aquelas. Nossa, eu voltei lá agora. Lembrei de gente que não deveria lembrar nunca mais. Ah, mas quando você ouve o hino, você lembra, quanto mais eu preciso buscar mais a presença de Deus. Aleluia. Nós precisamos disso. Não se contamina. Deixa eu voltar aqui para o texto. Vamos falar dele. Diga comigo, então Daniel foi introduzido à presença do rei. E falou o rei, dizendo: Ah, Daniel, és tu aquele? Aquele quem? Aquele escravo. Aquele que chegou aqui com 1 milhão de escravos. Escuta aqui. Quantas pessoas? 1 milhão de escravos. Mas ele chega como escravo. Mas ele chega lá. Ele tem raiz. Ele chega em Babilônia, mas tem o quê? Ele chega em Babilônia, tem o quê? Raiz. Tem um hino que diz o quê? Quem tem raiz é que vence. Quem não tem raiz, não tem a durabilidade. Você sabe o quanto que o bambu cresce? O bambu cresce rápido, o bambu cresce rápido. Mas ele cresce só depois de 5 anos. 5 anos o bambu está crescendo só para baixo. Só realizando. Só realizando. Só raiz. Só raiz. Depois que ele raiza o máximo possível, ele cresce. Ele chega a Babilônia, mas chega raizado. E quem tem raiz, cresce, não importa onde esteja. Pode estar na cisterna, vai crescer. Pode estar na prisão, vai crescer. Pode estar na Babilônia, vai crescer. Por quê? Porque tem raiz. Quem tem raiz cresce. Quem tem raiz cresce. Deus me trouxe aqui você. Tem raiz, tem raiz, tem raiz, tem raiz. Oh, aleluia. Você precisa realizar a sua vida espiritual. Você precisa mudar. Quem tem raiz. Aquele Daniel. Aquele quem? Aquele que nunca mudou postura. Aquele Daniel que serviu Nabucodonosor. Sou eu. Daniel serviu 4 reis: Nabucodonosor, Belsazar, Dário e Ciro. E diga comigo, os 4 reis conheceu muito mais Daniel que Daniel conheceu o rei. Eu vou repetir mais uma vez. Os 4 reis conheceu muito mais Daniel. Quem Daniel é? Aquele escravo. Tu és aquele escravo. Escravo. Tu é aquele? Sim. Esse escravo que chegou aqui por baixo, agora está sendo chamado em cima. Quando você vive na presença de Deus, meu querido, fica tranquilo, teu ministério flui automaticamente. Quando você está na presença de Deus, você pode ficar tranquilo que quando